Olá, crianças! Aqui quem fala é a professora Alane e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula de língua portuguesa. Para isso, nós vamos entender um pouquinho sobre o que é artigo. Vocês podem começar me acompanhando na apostila, página 39. Eu vou explicar algumas atividades para vocês, em seguida vocês devem fazer uma pausa e realizar as tarefas com bastante atenção. Vamos iniciar lendo a tira do Snoopy, que diz assim: tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não, o cachorro. Observem que nessa tirinha há um diálogo, uma conversa entre o cachorro e a menina. A menina se refere ao cachorro no primeiro quadrinho como sendo um cachorro, ou seja, qualquer cachorro, ele poderia ser qualquer cachorro. Mas o cachorro Snoopy, ele diz que ele é o cachorro no segundo quadrinho. Ou seja, demonstrando que ele é um único cachorro, um cachorro específico. Observe a explicação do quadrinho mais abaixo. Quando dizemos um cachorro, estamos nos referindo a um cachorro qualquer. Quando dizemos o cachorro, estamos nos referindo a um cachorro específico. Observem essas palavrinhas, o e um. Essas palavrinhas são artigos. Nós vamos entender melhor no decorrer dos exercícios. Antes disso, façam as atividades A, B e C desta página com bastante atenção. Na mesma página, nós temos a atividade número 2. E aí nós temos duas frases. O cachorro da Maria está no quintal. Um cachorro da Maria está no quintal. Qual é a diferença de sentido entre elas? Observem que há uma pequena diferença na escrita. A primeira frase tem o artigo o, a segunda frase tem o artigo um. Ou seja, o artigo o nós chamamos de definido, porque ele define qual é o substantivo. Ele define o cachorro. O cachorro é um cachorro específico nessa frase, um cachorro único. Já a segunda frase, nós temos a palavrinha um, que nós dizemos que é um artigo indefinido, porque ela não deixa claro, essa frase não deixa clara quem é esse cachorro, ou seja, pode ser qualquer cachorro. Então, este é um artigo indefinido, não é possível definir qual é o cachorro da frase 2, pode ser qualquer cachorro. Na página 40, nós temos um quadrinho de explicação. É interessante que vocês grifem com o marca-texto para especificar essa explicação que é muito importante. Aí nós temos as definições de artigo. Primeiro, artigos definidos. A, as, o e os indicam algo conhecido, que é específico e único. Temos também os artigos indefinidos. Um, uns, uma e umas, que indicam algo indeterminado, impreciso, que não é possível definir. Aí nós temos então a atividade número 3. Vocês vão marcar um X somente nas frases que apresentam artigo indefinido. Vamos a um exemplo. Primeira frase: o cachorro subiu a ladeira. O cachorro. Se vocês esquecerem, recorram ao quadro de explicação acima. O cachorro, ou palavrinha o, artigo definido, definiu que é o cachorro, um único cachorro. Então, não é para marcar essa frase, já que nela tem a presença de um artigo definido e não há a presença de um artigo indefinido. Segunda frase: encontrei o cachorro em uma das camas. Nessa frase, nós temos a presença de um artigo definido, o cachorro, mas nós também temos a presença de um artigo indefinido, uma das camas. Nós não sabemos qual cama, mas sabemos que é uma das camas. Então, há a presença de um artigo indefinido nessa frase, portanto, você deve marcá-lo. E assim, façam com as demais frases. Aí temos um quadro explicativo e eu vou ler junto com vocês. Leia novamente a frase a seguir. Encontrei o cachorro em uma das camas. Ela também poderia ser escrita desta forma: encontrei o cachorro numa das camas. No segundo exemplo, o artigo se uniu a outra palavra e formou uma contração. É como se eles se unissem, se combinassem e formou a palavra numa. Em uma, formou a palavra numa.
Observe alguns exemplos ao lado. Alguns exemplos de contrações. O de mais o a seria o da, o de mais as, das. Lá embaixo, o em mais uns, nuns. E aí nós temos alguns exemplos de contrações. Agora, observem esse quadro comparativo de artigos definidos e artigos indefinidos. Vamos aos artigos definidos, aqueles que demonstram que algo é único e específico. A, as, o e os. Como eu disse, indicam algo específico. Exemplos: as laranjas estão maduras. Vi o João brincando na praça. Essas frases, por causa dos artigos definidos, definem exatamente quais são os substantivos. As laranjas específicas. O João, um menino específico. Assim, nós também temos os artigos indefinidos, que são um, uns, uma e umas. Os artigos indefinidos indicam algo indeterminado. Não é possível definir. Exemplo: eu comprei um carro. Por causa do artigo um, não é possível saber qual é o carro, qual é o tipo de carro. Segundo exemplo: Maria ganhou umas pulseiras. Nós não conseguimos saber quais são as pulseiras que Maria ganhou, quais tipos de pulseira, porque por causa do artigo indefinido à frente da palavra pulseiras. Antes de vocês continuarem as atividades, eu vou explicar a tarefa do CA, página 20. Observem a atividade número 22. Nessa atividade, vocês devem identificar se os artigos presentes nas frases são indefinidos ou definidos. Se surgirem dúvidas, recorram ao quadrinho de explicação logo acima da atividade. Vamos lá. Exemplo da primeira frase. Emprestei um livro para meu amigo. Artigo 1, que está identificado na frase. Um livro, artigo indefinido, pois não é possível sabermos qual livro, o livro específico. Vamos ao exemplo da frase 2. Encontrei o amigo de Carla. O amigo de Carla, artigo indefinido ou definido. Caso surjam dúvidas, recorram ao quadrinho. Artigo o, definido, ou seja, o amigo de Carla, único e específico. Ainda na página 20 do CA, vocês devem fazer a atividade número 23. Observem o comando da atividade. Em cada alternativa, siga o exemplo e escreva duas frases, uma definindo e outra indefinindo os substantivos. O substantivo. Vamos ao primeiro exemplo. Amanda, amigo, chamou. Observem que são palavras soltas que devem formar uma frase. A primeira frase definindo o substantivo, ou seja, a primeira frase deve conter artigo definido. Amanda chamou o amigo, o artigo definido. Segunda frase deve conter artigo indefinido. Amanda chamou um amigo. Um é um artigo indefinido. Vamos à letra A. Vamos fazer a letra A juntos para que não haja dúvidas. Nós temos três palavras soltas: ouvir, latindo e cachorro. Vamos criar uma frase com um artigo definido com essas três palavras. Ouvir, o, artigo definido, cachorro, latindo. Não se esqueçam de pontuar as frases. Esqueci a letra L aqui, não saiu. Não se esqueçam de pontuar as frases, isso é muito importante. Então, a nossa primeira frase com artigo definido ficou: ouvi o cachorro latindo. Vamos à segunda frase, e aí nós temos que usar um artigo indefinido, com as mesmas palavras: ouvi, latindo e cachorro. Vamos lá. Ouvi, começando sempre com letra maiúscula, não se esqueçam disso. Ouvi um artigo indefinido, cachorro,
latindo. Ponto final. Isso é muito importante. E aí vocês vão fazer as mesmas coisas com a letra B e com a letra C. Lembrando-se de usar artigos definidos e indefinidos em ambas as frases. Bom, crianças, aqui nós finalizamos as partes de explicação. Então, vocês deverão agora fazer uma pausa para realizar as atividades. Façam as atividades da apostila, página 39 e 40. Em seguida, façam as atividades da página 20 do CA, que é o caderno de atividades. Assim, nós encerramos a nossa primeira aula de língua portuguesa. Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado e aproveitem bem esse momento de aprendizado. Um beijo, tchau, tchau!